pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português, e nós estamos juntos aqui no SAPE para mais uma videoaula. E, bem, nesta videoaula nós vamos conversar sobre pronomes, e eu quero que você já fique de olho na tela. Ana é minha melhor amiga. Ela é atenciosa e gentil. Olha só, o que eu quero que você perceba? Primeiro, nós temos aqui a palavra minha. Minha é uma palavra que se refere a quem? A amiga. Quem é a amiga? Olha só, um elemento de coesão textual. Quem é a amiga? A amiga é a Ana. Hã? Ela. Ela é uma palavra que substituiu qual palavra? Ana. De todas essas palavras, eu gostaria que vocês prestassem atenção apenas no minha e no ela. Por quê? Você vai entender agora. Olha só. Ela substituiu a palavra Ana. Ela é um pronome substantivo. Pronome substantivo substitui. Minha acompanhou o substantivo amiga. Minha é um pronome adjetivo. A função do pronome basicamente é essa. É servir o nome, seja acompanhando, seja substituindo. Essa é a função de um pronome. Olha só, pessoal. Dentro de uma visão geral, então, o pronome, olha na tela, significa pro em função de. Logo, então, é possível concluir que pronome é sinônimo de algo que está em função do nome. Olha o print! Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles também. Né? Com exceção dos pronomes interrogativos e indefinidos, os demais pronomes têm por função principal apontar para as pessoas do discurso ou a elas se relacionar, indicando-lhes sua situação no tempo ou no espaço. Em virtude dessa característica, os pronomes apresentam uma forma específica para cada pessoa do discurso. Olhe na tela, olha lá. Pronome substantivo, então. O pronome substantivo, olha lá, ó, substitui. Substantivo, substitui. O pronome adjetivo, acompanha. Olha aí. Assim você vai decorar. Assim você não vai errar. Pessoas do discurso. Eu falei aqui agora, né, que os pronomes eles ajudam a marcar as pessoas do discurso. Existem apenas três pessoas no discurso. A primeira, a segunda e a terceira pessoa. Elas podem variar, flexionar-se em singular e plural. E quem ajuda a marcar são os pronomes. Né? De maneira geral, você sabe, né? Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pessoas do discurso podem receber ainda outros nomes, como pessoas gramaticais ou ainda pessoas verbais, ok? Tipos de pronome, existem 6 tipos de pronomes, nós vamos conhecer cada um desses tipos agora. Primeiro, os pronomes pessoais são aqueles que, como o nome já diz, referem-se às pessoas do discurso. Há o pronome pessoal reto, ou do caso reto, qual é o melhor? Tanto faz. Há o pronome pessoal oblíquo, ou do caso oblíquo, e o pronome de tratamento, o pronome pessoal de tratamento. Esses são os 3 subtipos em relação aos pronomes pessoais. Olhe na tela. Retos. Eu, tu, ele, ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Os retos, eles têm a função de sujeito de uma maneira geral, tá? Há exceções. De uma maneira geral, os retos têm função de sujeito.
Os oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, ali, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lies, se, si, consigo, eles têm a função, de maneira geral, de objeto. Atenção, então, a dica, ó, o de oblíquo é o ó de objeto. Lembrando que essa não é a única função deles, essa é uma das... Geralmente eles desempenham essa função de objeto. Por isso a dica é valiosíssima, mas não vale sempre. Desses pronomes oblíquos, mas atenção especial ao uso do eu e do mim. Por exemplo, há uma música, há um samba, se eu não me engano, né? Entre eu e você, eu não me lembro o resto, mas eu sei que tem aí, né? Esse entre eu e você, e sempre que eu ouço, eu lembro, ah lá, não é entre eu e você, é entre mim e você, né? Então a dica é que você use o eu sempre que você estiver diante de um verbo que esteja flexionado, por exemplo, eu canto, eu jogo, eu danço e assim por diante, ou de um verbo no infinitivo. Lembrando, os outros casos basicamente serão de mim, né? Por exemplo, para mim, vírgula, ler é importante. Para eu ler, preciso ter interesse. Para eu ler, percebeu? Então tem que tomar um cuidado especial nesse uso do eu e do mim. Há de se tomar um cuidado especial também no uso do tu, né? Que é a segunda pessoa, que muitas vezes na oralidade nós concordamos com a terceira pessoa. Por exemplo, tu vai estudar comigo hoje? Olha aí, tu vai. Né? Na oralidade até não há nenhum problema, né? Se quiser aprofundar sobre isso, vai lá na videoaula sobre variação linguística. Mas na escrita, não. Na escrita nós não podemos misturar as pessoas. Né? Tu, segunda pessoa, né? E os outros casos, né, de terceira pessoa tem que concordar ali com ele ou com você. Ok? Importante isso. Olhe na tela, que aqui você tem que ver, olha só, nós, pronome reto, nos, pronome oblíquo. Isso aí é importante, hein? Com acento é reto, sem acento oblíquo. Vós é reto, com acento. Vos, sem acento, é oblíquo. Vocês podem perceber também que todos esses pronomes, eles estão, olha só, na mesma linha da tabela. Isso quer dizer que eles têm uma relação. Eu, me, mim, comigo, estão na primeira pessoa. Tu, te, ti, contigo, na segunda pessoa. Ele ou ali, se, si, consigo, na terceira pessoa e assim por diante. Outra coisa importante ainda de se reparar é a seguinte. Esses pronomes, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco e consigo, tem dentro deles uma preposição. Antigamente era migo, tigo, sigo, nosco, vosco e sigo. Né? Essa preposição com se juntou, se uniu a esse pronome e ficou, e pegou. Né? Então, cuidado, porque há casos aí de pronomes comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, consigo, que funcionam como objeto indireto e a gente às vezes nem percebe, ok? Ou ainda como adjuntos adverbiais de companhia. Por fim, desses pronomes oblíquos, metece ou allie nos vos, os as lies, metece ou allie nos vos, os as lies, são pronomes oblíquos átonos, que tem o som fraco. E os outros são considerados pronomes oblíquos tônicos, que tem o som forte. Pronomes de tratamento. Como o nome já diz, eles servem para tratar. Eles vão ali tratar, né, as pessoas, né, com um certo grau, inclusive, de pompa, né, de solenidade.
embora essa de fato seja explicação, inclusive gramatical, há pronomes que não têm pompa e solenidade, como, por exemplo, o pronome você, que é um pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento, de modo geral, costumam aparecer assim: Vossa Majestade, Vossa Eminência, sempre um vossa e mais um termo que especifica a quem se refere. Olhe na tela. Então a gente tem aí, ó, Vossa Alteza, né, para príncipes, duques, Vossa Eminência para os cardeais da Igreja Católica, né, Vossa Reverendíssima para sacerdotes e bispos da Igreja Católica, mas também podem ser utilizados aí para pastores das igrejas protestantes. Vossa Excelência para as altas autoridades, oficiais, generais, etc. Vossa Magnificência para os reitores das universidades. Vossa Majestade para os reis, rainhas. Vossa Majestade Imperial para o imperador. Santidade para o Papa. E Senhoria, um tratamento cerimonioso para quem não tem nenhum título. Por exemplo, um empresário e tal. Existem aí alguns casos, né? Por exemplo, senhor, senhora, são pronomes de tratamento, bem como senhorita, né? Mas são de um uso assim mais popular. Não tão cerimonioso, portanto. Atenção aí, algumas regrinhas, hein? Olhe na tela. Usa-se vossa quando se fala com a pessoa. E sua quando se fala sobre a pessoa. Então, olha aí um contexto genérico. Ó. No quarto da rainha. Vossa Majestade precisa de algo? Vossa. Está falando com a rainha. Ela responde, sim, um suco. Aí na cozinha. Sua Majestade é cheia de mimos, não? Sua. Está falando da rainha. Esse tipo de contexto, ele é válido principalmente nas provas de interpretação. Então, quando você precisar interpretar, você vai se lembrar de que não é só ler, não é só analisar aquilo ali desde o sentido expresso e tal. Não. Há a possibilidade de que a gramática ajude na sua interpretação. Beleza? Vamos adiante. Ainda falando sobre os pronomes de tratamento, olhe na tela. Qualquer pronome de tratamento, apesar de se referir à segunda pessoa do discurso, exige, é regra, tá? Exige que verbos e pronomes estejam na forma da terceira pessoa. Olha só. Sua Alteza estuda, terceira pessoa. Outra regra. O pronome você não pode ser misturado com verbos de segunda pessoa. Isso eu já havia dito. Agora a gente vai ver aqui um exemplo. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Vem, vambora. Né? E aqui é delicado, né? Porque eu disse isso e você pode até ter achado, mas isso é muito fácil. Não é tão fácil assim, porque nós estamos tão acostumados que nós não percebemos que esse verbo flexionado em vem não se relaciona com o você. Né? Esse vem se relaciona com o tu. Na verdade, deveria ser venha. Então aqui há uma mistura de pessoas. Assim como, por exemplo, lá na propaganda, na publicidade da Caixa Econômica, tem lá, vem para a Caixa você também. Há uma mistura de pessoas. O ideal seria venha. No entanto, imagina, né? Venha para a Caixa. Pode ser que esse uso, venha, pudesse causar certa estranheza, já que nós utilizamos o vem. Tudo bem? Então, um exemplo aí de que no dia a dia, né, às vezes, essa mistura ela pode ocorrer de maneira proposital, já que, evidentemente, o publicitário lá da Caixa, ele sabe que o uso correto não é vem, e sim venha. Agora nós vamos falar dos pronomes possessivos, que de uma maneira geral indicarão posse. Os pronomes possessivos, de maneira geral, indicam posse em relação aí a algum substantivo,
Olho na tela. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua e suas variações no plural. Basta decorar essas aqui do singular e suas variações no plural. Se você quiser uma versão sintetizada, basta decorar essa do masculino e depois você vai aplicar flexionando no feminino, flexionando no plural, masculino e feminino. Olha aí, alguns pontos interessantes sobre os possessivos. A mudança de posição pode gerar mudança de sentido. Envio tuas fotos ainda hoje. Bem, nessa frase, as fotos foram tiradas por mim. Envio tuas fotos ainda hoje. Agora, olha a segunda frase. Envio fotos tuas. Essas fotos em que estou presente. Perceba que é uma mudança sutil de posição que altera o sentido. O pronome possessivo seu e suas variações pode causar ambiguidade. Olha só. O PM prendeu o bandido em sua casa. Ué, peraí. A casa era de quem? A casa era do bandido? Ou a casa era do PM? Está ambíguo. João, Maria e seu filho saíram. Ué, mas o filho é de quem? Seu filho. Filho da Maria ou filho do João? Então percebam que nesses casos, desse segundo exemplo, são casos do mau uso. Atenção, hein? São casos do mau uso do pronome possessivo. Esses são os casos que as bancas, independentemente do lugar, gostam de cobrar em temas sobre ambiguidade e anfibologia. Por isso, dominar os conceitos gramaticais, entender, por exemplo, que o pronome possessivo expressa posse e que a mudança de posição pode alterar o sentido, faz com que você entenda não só a matéria de pronome, mas também outras questões. É importante não ficar nas videoaulas assim, enxergando tudo separadinho. Não. As matérias vão dialogar. Beleza? Bem, vamos conversar agora sobre os pronomes indefinidos, que, como o nome já diz, tem um sentido vago, tem um sentido indefinido, por conseguinte. Olho na tela! E olha o print! Olha o print! Olha aí. Todos esses pronomes que estão aparecendo na tela, vou ler alguns, evidentemente não todos. Algum, nenhum, todo, muito, pouco, vário, tanto, qualquer, quaisquer, muitos, nada, todas. Tudo isso é pronome indefinido. É pronome que tem sentido vago. Por exemplo, perguntam para mim, professor, qual a matéria mais legal de português? Aí eu respondo, todas. Perceba que nessa resposta eu respondi e ao mesmo tempo não respondi. Porque, na verdade, todas é um pronome indefinido. Então, o sentido ficou vago. Percebeu? Entra o coordenador na sala de aula presencial e pergunta, professor, quais são os alunos que estão fazendo bagunça? Eu respondo, alguns. Mas esse alguns tem um sentido vago. Por isso, pronome indefinido. Beleza? Uma curiosidade, antes de passar o slide, lembrei agora. Se você quiser puxar assunto com alguém em algum lugar, você já pode decorar o seguinte. Qualquer. No plural, quaisquer, será a única palavra em língua portuguesa que terá o plural no meio. Uma curiosidade apenas. Quaisquer, única palavra da língua portuguesa com plural no meio. Vamos adiante. Pronomes interrogativos. Bem, agora nós vamos falar desses pronomes que, via de regra, aparecerão em perguntas, seja diretas, seja indiretas. Olho na tela para os exemplos. Olha aí. Que é isso? Quero saber que é isso. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda? A primeira, que é isso,
é uma interrogativa direta. A segunda é uma interrogativa indireta. Quem é esse rapaz? Não sabemos quem é esse rapaz. A primeira é direta, a segunda é indireta. Basta que você decore esses 4 casos, essas 4 palavras, e lembre-se de que os pronomes interrogativos aparecerão em perguntas diretas ou indiretas. Agora nós vamos trabalhar os pronomes demonstrativos, que são aqueles que marcam posição no tempo, no espaço ou no discurso. Eles são mecanismos de coesão textual, ajudam na progressão temática. Exemplos. Este é o meu menino, pode dizer ali o pai orgulhoso. E aquela foi a primeira vez que eu li um livro de Machado de Assis, pode dizer alguém saudoso. Atenção, como os pronomes demonstrativos marcam coisas diferentes, nós vamos, nesse caso, precisar ir com um pouquinho mais de cautela, de cuidado. Olho na tela primeiro para vocês verem quais são os pronomes demonstrativos básicos. Atenção que eu não disse únicos, são os básicos. Este, esse, aquele e suas variações. No feminino, isto, isso, aquilo são os termos invariáveis. Olha o pulo do gato. Sempre que uma palavra funcionar como sinônimo de isto, isso, aquilo, ou este, esse, aquele e suas variáveis, esta palavra será pronome demonstrativo. No espaço, então, essa é a primeira dimensão. Olha só, olha na tela aí, não pisca, senão vai deixar de entender. Compro este computador. Olha aqui a dica, hein? Que isso, hein? Compro este computador aqui. Olha aí. Esse pronome, este, ele mostra que o computador, né, que é o termo a que ele se refere, está perto de quem fala. Agora, se fosse compro esse amendoim, esse em relação ao espaço é esse amendoim aí. Olha aí a dica, hein? A dica é essa, ó, aí. Então, quando eu uso esse, isso mostra que, na verdade, este amendoim ele está perto da pessoa com quem eu estou falando, ou está afastado de mim, pelo menos. Então, haverá 2 possibilidades de interpretação. Já quando eu digo compro aquele carro, olha a dica, hein? Lá. Aquele marca uma distância. Uma distância maior, mas essa distância ela é uma distância entre os dois. Tanto quem fala quanto quem escuta. A dica, então, em relação ao espaço é essa. Aqui, aí, lá. Percebeu como isso é uma marca espacial? Mas você pode dizer assim, professor, mas ninguém fala assim, ninguém vê diferença. Na língua escrita, haverá diferença. Na prova do concurso, haverá diferença. Olho na tela para mais exemplos agora em relação ao tempo. Este ano está sendo bom para nós. Este ano, em relação ao tempo, de maneira geral, marcará o presente. Esse ano que passou foi razoável, né? Foi mais ou menos. Esse ano, ele já passou. Como é que eu sei que já passou? Como é que eu sei que é passado? Aqui, ó. Verbo marcando passado, pretérito. Só que esse passado é um passado próximo. Aquele ano foi terrível para todos. Aquele se refere também a um passado.
No entanto, esse passado é um passado distante. Este, de maneira geral, para o presente, esse para um passado próximo e aquele para um passado distante. Em relação à função distributiva, olhe na tela. Olhe o exemplo da frase que você vai conseguir entender. Olha lá. Todos nós conhecemos Lula e Dilma, dois presidentes, ex-presidentes, melhor dizendo, da República Federativa do Brasil. Isso. A imagem desta elemento que está mais perto, disto, tem como reflexo aquele elemento que está mais longe. Percebeu? Olha para a seta, não olha para outro lugar, olha para cá, hein? Olhou? Entendeu? Olha o print. Agora nós vamos ver o isto, né? Se referindo a algo que será dito. Então é a função da marcação no texto, a marcação do discurso. E aí eu vou desenhar aqui para você, olha só. T. Desenhei aqui a seta para frente. O T aponta para frente. Como assim, professor? Olha só. Esta sentença é verdadeira. A vida é efêmera. Esta sentença, que sentença? Está lá na frente. Esse. Aqui, ó. Olha aí. S aponta para trás. Isso que você disse não está certo, amigo. É por essas e outras que nada funciona nesse país. Embora não esteja claro o que foi dito, com certeza já foi dito. Se já foi dito, veio antes. Se veio antes e faz referência a algo que veio antes, eu uso isso com S. Atenção! Você está vendo aí? Valor catafórico e valor anafórico. O isso, o AN, se refere a quem vem antes. Catafórico, a catáfora, se referirá a quem virá depois. Bem, agora nós vamos falar daqueles pronomes demonstrativos que não são prototípicos, que não são naturais, que não são tão comuns, né, que acontecem ali. Aconteceu, é um pronome demonstrativo, mas não é sempre assim que rola. Beleza? Olha na tela. O, a, os, as, quando estiverem antecedendo o que e puderem ser substituídos por aquele, aquela, aquilo. Olha lá. Não ouvi o que disseste. Não ouvi aquilo que disseste. Percebe que esse o é sinônimo de aquilo. Por isso, pronome demonstrativo. Essa rua não é a que te indiquei. Essa rua não é aquela rua que eu te indiquei. Olha lá. Esse a não pode ser artigo, não pode ser pronome oblíquo. Quando substituído por aquela, deve ser pronome demonstrativo. Mesmo e suas variações. Estas são as mesmas pessoas. São aquelas pessoas, percebeu? Cuidado, hein? Não pode usar mesmo como pronome substantivo do tipo não entre no elevador até que o mesmo esteja parado. Esse uso está errado, incorreto, fora do padrão da língua portuguesa. Olha aí, próprio e suas variações. Os próprios alunos resolveram
Os próprios alunos resolveram o problema. Pronome demonstrativo. Semelhante. Não compre semelhante livro. Semelhante aí, quando puder ser sinônimo de tal também, né? Olha só, não compre tal livro. Tal era a solução, aquela era a solução para o problema. Percebam, então, que estas palavras que foram vistas nos exemplos não são prototípicas. Né? Elas acontecem como pronomes demonstrativos. No entanto, os mais comuns são este, esse, aquele e suas variações, seja no feminino, seja no plural, ou ainda as suas marcas invariáveis. Ok? Vamos mudar agora de pronome, vamos falar dos relativos. Os relativos são aqueles que fazem referência a um antecedente e a um consequente. Olhe na tela. O básico é o que? Estou colocando aqui para você o básico. No entanto, há outros. Olha aí. O qual, cujo, quanto e suas variações, e quem e onde, além do que. Qual é a dica? Sempre que o que puder ser substituído por o qual e suas variações, ele será pronome relativo. Olho na tela. Pronomes relativos podem vir precedidos de preposição, de acordo com a regência verbal dos verbos da oração. Havia condições com que não concordávamos, porque quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, esse com, obrigatoriamente, tem de aparecer antes do pronome relativo. Por quê? Por causa da regra. Havia condições de que desconfiávamos. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Então, por isso que tem de ser de que. Pronome quem, ele se refere geralmente a pessoas ou elementos que sejam personificados. Pronome cujo, olho na tela. Esse aí é complicado, olha lá, hein? Nós não usamos na oralidade, mas na escrita ainda assim. Eles equivalem a do qual, da qual, suas variações. Né? Nunca, atenção, vem precedido ou seguido de artigo. É por isso que não há crase antes dele. Além disso, geralmente ele exprime um valor semântico de posse. Olha quantas dicas. Olha que frase bonita agora, hein? O Vasco da Gama, oh, que beleza, cujo passado é glorioso, né? Perceba, o passado pertence ao Vasco da Gama, né? Sentido de posse. Poderia dizer do qual o passado é glorioso também. Celular cuja invenção ajudou a sociedade é útil neste momento. De repente você assiste a esta videoaula pelo celular, pelo telemóvel, né? Cuja, pronome relativo. E, por fim, o onde, né? Que só pode ser usado no sentido de lugar, tá bom? Quando não for sentido de lugar, você tem que usar o em que. Olha o exemplo. A cidade onde moro é linda. Ah, professor, mas aí eu não poderia dizer na qual? Sim. No entanto, nós estamos falando da regra do onde. Então, tanto faz. As praias aonde fui eram simplesmente fantásticas. Ah, professor, então você está ensinando errado? Porque aqui apareceu um A na frente do onde. E agora, professor? Calma, olha só. Quem vai a algum lugar. Lembra que eu disse que a preposição ela tem de aparecer antes do pronome relativo? Então, ela está aparecendo. Só que na palavra onde existe uma relação tão próxima que se fundiram. E preposição e pronome relativo formam uma palavra só. Aonde? Bem, pessoal, com isso nós encerramos esta grande videoaula sobre os pronomes. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual e bons estudos!